olá minha amiga que nos assiste agora pelo canal da MLI. Estamos agora aqui no MLI Revista, onde nós estaremos comentando com você, meu amigo, compartilhando com você as informações e as principais notícias da semana. Eu estou aqui com o meu grande amigo jornalista, esta lenda viva do jornalismo brasileiro, Tony Duarte. Como é que está, Tony Duarte? Meu amigo Caleb Estevam e você de casa, obrigado aí pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência, os nossos amigos do Webnauta. Toda semana, então, a gente vai ter esse espaço aqui para poder comentar os principais fatos da nossa gloriosa cidade de Mauá. Com certeza, né, Tony? O grande ABC, o Brasil e o mundo, né? Com certeza. Né? E assim, ó, temos notícias quentes, quentíssimas, envolventes. Uma notícia assim que são tanto quanto polêmicas, Tony. A primeira eu quero falar, sabe de quem? Sim. Do nosso amigo Donizete Braga. Donizete Braga, o Bragão. Talvez mais um escândalo, né, envolvendo aí a gestão petista aqui na nossa cidade. O que estão falando dele aí agora? Empreiteira de aliado de Volpi. Olha só, hein? Preste atenção você que está em casa, ó. Empreiteira de aliado de Volpi expande contratos com Donizete. Essa informação foi veiculada hoje pelo Diário do Grande ABC e diz assim a matéria: aliado do ex-prefeito de Ribeirão Pires e prefeiturável do PSDB de Mauá nesta eleição, Clóvis Volpi, hoje sem partido, José Valentim Serafim, viu sua empreiteira, a Obra Nobre, aumentar volume de contratos com a prefeitura de Mauá desde a chegada de Donizete Braga ao comando do Paço. Você quer dizer que tem um aliado do Volpi que agora está sendo beneficiado com obras em Mauá, é isso? Isso, Tony. Bom, isso olha, mesmo. eu desde o primeiro turno eu dizia isso, né? Mas eu fui voz vencida. Aliás, você mesmo duvidava disso aí, Caleb Estevam. Eu sempre disse que o Clóvis Volpi, ele veio para Mauá com um único objetivo: tentar tirar voto do Átila Jacomuzzi. Porque, gente, o Clóvis Volpi... do Átila veio para minar isso. Na verdade, o Clóvis Volpi, ele veio com um único objetivo, na verdade, de minar a candidatura do Átila Jacomuzzi. E eu explico por quê. As pessoas que não conhecem a cidade, ou as pessoas que não acompanham muito a questão da política, na nossa cidade de Mauá, às vezes desconhecem esse fato. O Clóvis Volpi, ele sempre pertenceu ao grupo do Greco e do Leonel Damo, que está apoiando o Átila Jacomuzzi. Então é claro que, impreterivelmente, o Clóvis Volpi, naturalmente, ele iria tirar voto de quem? Do Donizete Braga? Não, de maneira alguma. Ele ia tirar voto do Átila Jacomuzzi. Se não tem a candidatura do Clóvis Volpi disputando com essas duas candidaturas majoritárias, do Átila Jacomuzzi e do Donizete Braga, o Átila teria levado no primeiro turno. Você acha? Mas não tenho dúvida mas na verdade... Claro que teria levado. O Clóvis Volpi minou a candidatura do Átila Jacomuzzi, porque é o perfil do voto. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: o perfil do voto do Clóvis Volpi é o mesmo perfil do Átila Jacomuzzi, porque eles pertencem ao mesmo grupo. Átila Jacomuzzi é Ademir Jacomuzzi. Ademir Jacomuzzi, como eu disse, Leonel Damo, Greco e Clóvis Volpi pertencem à mesma matriz política nessa cidade. A verdade é essa, foi essa análise que eu fiz lá, e tanto é que o segundo turno comprovou. Mas o segundo turno em Mauá, Tony, ele quase foi entre Átila Jacomuzzi e os votos nulos. Sim, teve uma grande variedade, né? Na verdade, os votos nulos ultrapassaram parece mais de 40 eleitores votos de Donizete Braga. Né? Mas isso aí o que acontece? Isso aí só demonstra, na verdade, a insatisfação do eleitorado brasileiro, infelizmente, com a nossa classe política. Essa é a realidade. Mas você também falava aí, tem outra questão da pesquisa, né? Tem a pesquisa com certeza. eleitoral. Temos a última pesquisa aí, veiculada também pelo Diário do Grande ABC, né? Já tem alguns dias essa pesquisa, não tem? Sim, parece que umas 2 ou 3 semanas. Foi publicada aí no dia 15 de outubro. 15 de outubro. Às 7 da manhã, tá aqui, segundo tem mais de uma semana. O Diário do Grande ABC, né? E Átila aparece com 70%, um pouco mais de 70% da intenções de voto. E o Donizete Braga? 29,5% os votos computados, né? As intenções de voto. Na verdade, o que você vai analisar? Você vai analisar que o que aconteceu é
que, embora o Clóvis Volpi tenha declarado apoio ao Donizete Braga, aquela grande quantidade de votos que ele recebeu, que foram mais de 30 mil votos, na verdade não migraram para o Donizete Braga. Não migraram. Ou seja, quem migrou foi só o Clóvis, os votos ele não... O grande eleitorado do Clóvis Volpi, acredito eu, Tony, que ele focou na sigla, né? Ele focou talvez na legenda também, né? Do PSDB. Também. E aí, por isso que muitos desses não vão migrar para o voto agora no 13, né? Sim, é verdade. Na verdade, por essa pesquisa, você percebe que o Donizete Braga dificilmente ele vai conseguir reverter. Você acha difícil? Eu acho muito difícil. Mas o Donizete Braga fez uma coisa tão absurda. Então a nossa bandeira jamais será vermelha? Eu acho interessante. A sua bandeira é vermelha. Eu acho interessante. Eu acho interessante isso. Olha só que interessante. Eu fico assim bestificado com a qualidade das pessoas que assessoram esses políticos, que eu acredito que deveriam ser jornalistas, ou pelo menos publicitários. A meu ver, eu acho que não, porque o pessoal da campanha, prefeito Donizete Braga, eu lhe admiro e lhe respeito muito, principalmente como deputado. Como deputado, foi um deputado brilhante na Assembleia e que trouxe emendas para a cidade de Mauá e para a região do Grande ABC. Aliás, não só ele, como a deputada Vanessa Damo também teve uma ação meritória. Tanto um quanto o outro, eles sabem disso aí, que eu admiro os dois, nesse aspecto de deputado federal. Agora, veja só que interessante. O Donizete Braga, outro dia, espalhou aí um papel, onde o papel dizia, olha, o meu candidato a vice é um empresário. E o candidato a vice do Átila Jacomuzzi é uma dona de casa. Ora, você foi comprar, o Donizete Braga, você foi comprar uma briga justamente com quem não deveria, justamente com quem não poderia. Você, no final das contas, talvez não tenha sido essa a intenção da coordenação da sua campanha, mas o que aconteceu foi que vocês acabaram, no final, menosprezando a dona de casa brasileira. Gente, a dona de casa brasileira é, na verdade, o arrimo da família, é a sustentação, o sustentáculo de uma família. Se tem uma pessoa que você não pode falar mal nesse país, é a dona de casa. Porque, ô Caleb, dona de casa, a tua esposa é dona de casa, a minha esposa é dona de casa, trabalham o dia todinho e ainda fazem o serviço da casa para a coordenação, a campanha do Donizete Braga, falar mal da dona de casa. Mas por favor. A gestão do petista, né, Donizete Braga, aí está envolvendo muitas polêmicas. Né? Sim, é claro. E o Diário do BBC também divulgou que, olha, o prefeito de Mauá, candidato à reeleição, resolveu atacar o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual Fernando Capês, por estar envolvido em escândalos da merenda no governo do estado de São Paulo. Porém, o irmão do nosso querido amigo Donizete Braga, o seu querido amigo Donizete Braga, José Pereira Braga trabalhava com o Capês, né? Exatamente. Agora, o que acontece? É escândalo da merenda no âmbito estadual e no âmbito municipal. No âmbito municipal. Mas aí é que está, porque o pessoal, quando vê a gente fazendo essa crítica severa ao Donizete Braga, ele merece, pensa, esses caras estão amando do Átila. Nós não estamos amando de ninguém. A MLI, Mídia Livre Independente, não tem o rabo preso com ninguém. Aliás, o que acontece é o seguinte, que no escândalo da merenda, o que aconteceu? A almôndega, que custava R$10, passou a custar R$20, né? Com uma outra empresa. E aí, foi um grupo da população se manifestar na Câmara Municipal para que a Câmara Municipal abrisse uma CPI. E os vereadores de oposição, inclusive o seu Ademir Jacomuzzi, que foi reeleito agora, muito bem votado. Aliás, o Ademir Jacomuzzi, ele é vereador em Mauá desde 1972. Isso aí já faz mais de 40 anos, né? A verdade é essa. E o próprio Ademir Jacomuzzi, ele falou que o Ministério Público já estava investigando e não precisava abrir uma CPI. E o Ademir Jacomuzzi é pai do Átila Jacomuzzi. Então a oposição ao prefeito Donizete Braga se omitiu na hora de abrir a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que poderia sim investigar o escândalo da merenda em Mauá. Então nessa história, você me desculpe, amigo, amiga, nessa história, Caleb Estevam, não tem santo nenhum, viu? Não tem santo nenhum aí. Mas você falava da pesquisa, vamos falar um pouquinho mais da pesquisa aí? Vamos falar sim da pesquisa eleitoral, né, aí da nossa
grande, gigantesca cidade de Mauá. Sim, claro. Uma das cidades maiores PIBs, né, deste país. Você sabe que Mauá, na verdade, está entre os 50 maiores municípios do Brasil. O Brasil tem quase 6 mil municípios. E que Mauá nisso? Que Mauá nisso, né? Aliás, pouca gente também sabe do significado do nome da palavra Mauá, né? É verdade. Mauá, na verdade, significa elevado, sublime. Olha só. Mauá não tem nada a ver com o mal. Palavras vindas do Zé Bonitinho Mauaense. O substantivo, obrigado pelo Zé Bonitinho que me toca. O termo Mauá não tem absolutamente nada a ver com a palavra mal, né? E as pessoas relacionam. Né? E acaba criando uma imagem negativa. Olha, você veja, o estado de São Paulo tem 645 municípios, na verdade, e Mauá está entre os 20 maiores municípios. Então, Mauá não é pouca coisa, Caleb Estevam. E a pesquisa, então, para poder finalizar esse negócio da pesquisa... Então, aqui, se a eleição fosse no dia dessa pesquisa, Átila Jacobussi já era eleito, né? Pelo 70,5% contra 29,5% dos votos do Donizete Braga, que dificilmente vai conseguir reverter esse processo. Dificilmente. Aliás, olha, eu vou ser sincero com você, Mauá, em matéria de alternativa política, nós estamos sem alternativa. Está comprometido. Eu anularei o meu voto. Vai anular o voto? Anularei. Vai se unir a mais de uns 30%. E eu quero dizer mais uma coisa aos incautos que ficam espalhando para a população. Olha, é muita falta de democracia, uma pessoa que anula o seu voto. Mas não é não. Não. Veja bem, você tem todo o direito de anular o seu voto. Isso é um direito que você tem previsto na Constituição. E mais, outro detalhe, muita gente chega para você e diz assim, mas acontece que você que anula o voto, você não tem direito de reclamar. Tem. Porque quando você compra uma caneta dessa aqui, você paga imposto. Quando você compra um sapato, uma calça dessa aqui, você paga imposto. E quando você paga imposto, você colabora para o bolo tributário do Estado, do município e também da federação. E por isso mesmo você tem direito, você tem voz ativa, votando nulo ou não. Não se esqueça disso. Porque na verdade, o que vota nulo, né, Tony? Tem muita pessoa que não sabe, né? O que vota nulo, na verdade, ele está requerendo uma nova eleição. Ele está fazendo um protesto. Essa é a verdadeira maneira de protestar. Exatamente. Não é votando esses aliás, artistas aí, né? Eu falei que a Vanessa e o Donizete eram deputados federais. Eu me equivocei, gente. São deputados estaduais. Na verdade, eu falei que aprovo o trabalho deles, é meritório, no meu entendimento, como deputados estaduais. Mas nós temos também. Foram ativos. Um atual grande deputado, né? O Átila Jacobussi. O Átila Jacobussi também é deputado estadual. O Átila Jacobussi, o que acontece? Na verdade, ele tem aquela crise de alguns candidatos do PSDB. Eles não terminam os seus mandatos, né? Porque ele foi eleito recentemente como deputado estadual e ele não, caso ele ganhe, ele é do PSDB, né? O troféu. Mas isso assim, eu digo nessa febre, ou melhor, nessa epidemia de não terminar os seus mandatos, né? Mas isso aí, desde o Jânio Quadros, ficou bem configurado, que não é o fato de uma pessoa terminar o seu mandato que significa dizer que ele tenha sido menos eficaz ou eficiente no desempenho do seu mandato. Eu acho que a questão não é terminar o mandato, a questão é o que você fez enquanto você era deputado. Por exemplo, o Átila, ele se jacta de ter trazido o Poupa-Tempo. Jamais. De maneira alguma. O Poupa-Tempo é uma obra da deputada Vanessa Dama. Mesmo porque o Átila tem 2 anos de mandato, praticamente. Não deu ainda para ele fazer todo esse trabalho. Né? Eu acredito que poderia ter feito, poderia fazer um trabalho. Há boatos que não há uma emenda parlamentar dele. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que lá em 2012 ele foi o fiel da balança. A Vanessa Dama não ganhou a eleição, quem ganhou a eleição foi o Donizete Braga, porque o Átila Jacobussi apoiou o Donizete Braga. E mais, o Átila Jacobussi, ele foi
foi parte integrante desse governo do Donizete Braga, Foi. que é o superintendente da SAMA. O superintendente da SAMA, Uma das maiores autarquias municipais. durante quase 2 anos, né? Ele foi conivente com o governo. A maior teta municipal. Exatamente. Foi conivente com o governo Donizete Braga, a verdade é essa, e agora ele se coloca como paladino da justiça, achando que é opção. Na verdade, o Átila Jacomuzzi, no meu entendimento, o Átila Jacomuzzi é mais do mesmo. É mais do mesmo. Você está insinuando então que o PT sempre tem alguém para minar votos da oposição aqui em Mauá? Porque o Átila então foi o Clóvis Volpi da oposição. Sim, exatamente, no meu entendimento, foi exatamente o papel dele. Né? Então, mas a questão não é se ele foi o Clóvis Volpi ou não da outra eleição. A questão é que o Átila Jacomuzzi, ele esteve sempre comprometido com o que está aí. Se esse governo do Donizete Braga não presta, e ele é muito mal avaliado pela população, foi um dos piores governos que Mauá já teve, foi esse Donizete Braga. A verdade é uma só, o Átila Jacomuzzi, ele foi conivente, ele participou, ele apoiou. E mais, numa entrevista que o Átila deu no Diário do Grande ABC, ele mesmo assume que só saiu da prefeitura porque o Donizete mandou embora. Se o Donizete não tivesse mandado embora, ele estava aí até hoje. Até hoje, né? Ah, por favor. E como você comentou de Vanessa Dama, né? Vanessa Dama também foi expulsa, né, da superintendência do IBAMA estadual. O que acontece? A Vanessa Damo, ela foi, a candidatura dela, ela está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal. Isso aí pode ser revertido? Pode ser revertido, a gente não sabe qual que vai ser o desfecho. O que acontece com a Vanessa? A Vanessa ela foi cassada pelo tribunal, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o diploma dela foi cassado e ela perdeu o mandato. Por essa questão, o entendimento da jurisprudência, o entendimento jurídico, o que eu apurei com especialistas da área, é que ela não pode exercer nenhum cargo público. Isso significa dizer que se o Átila Jacomuzzi ganhar, a Vanessa Damo não pode ocupar nenhuma pasta na prefeitura. Nenhuma. Eu acredito que não, porque se ela não pôde ocupar a pasta do IBAMA por ter sido cassada, por que ela ocuparia agora em nível municipal? Tem um primo, aí tem alguém que vai, né? Não, parece é outra coisa, né? Não, mas tem um esquema, a mãe da Vanessa é candidata com certeza, já do Átila, né? Mas eu digo a pessoa da Vanessa Damo, no meu entendimento, e pelo que eu apurei junto a advogados, a juristas, especialistas nessa área do direito, ela não poderia também, pela mesma razão que não pôde exercer o cargo no IBAMA, não poderia exercer qualquer outro cargo público, seja municipal, estadual ou federal. Mas olha, Tony, ainda que o Diário do Grande ABC também publicou, ainda essa semana, uma matéria sobre a mobilidade urbana, né, no Grande ABC, né? Sim. E esse não é um problema só municipal, né? Não é só de Mauá, não tem, não é um problema local, mas é um problema regional, né? Que na verdade está aí abrangendo as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo. Então a matéria diz o seguinte: municípios do Grande ABC ainda patinam para consolidar seus planos de mobilidade urbana. Assim como metade das cidades do país, 5 das 7 prefeituras da região não atenderam determinação inicial de concluir até abril de 2015 o projeto que estabelece metas para melhorar a qualidade de vida dos moradores no que diz respeito ao trânsito. E aí, Tony Duarte? Olha, o problema do trânsito é um problema no mundo inteiro, não é só aqui na região do Grande ABC. É no Brasil, é lá em Londres, é em Nova York. Eu acho que o que deve se fazer é melhorar o sistema de transporte coletivo. Se você tivesse, por exemplo, em Mauá, nós tínhamos 2 empresas de ônibus. Nós tínhamos a Estrela de Mauá, que é a antiga Barão de Mauá, e nós tínhamos a Leblon, que prestava um serviço que segundo os usuários é uma das melhores empresas que já prestou em Mauá. Era um serviço, não era bom, mas era um serviço regular, melhor do que essa Suzantur. Agora, você sabe que a Expresso Guarará, lá em Santo André, ela deixou de atuar, né? Ela foi suspensa e parece que faliu alguma coisa. Incrivelmente, assim, Incrivelmente, veja só, a Suzantur, que não dá conta nem de Mauá, ainda mandou 30 ônibus lá para ajudar Santo André, para servir Santo André. Então, por aí você vê que os problemas de mobilidade urbana são problemas realmente gravíssimos na região do Grande ABC e principalmente na cidade de Mauá, mas isso não é um problema só da região do Grande ABC e eu acho que está muito longe de se resolver.
Porque, na verdade, o que deveria se apostar mais no investimento em ferrovias, em metrovias. O metrô deveria ser expandido. Para você ter uma ideia, uma cidade como o México, a cidade do México, tem um metrô que é no mínimo 5 vezes maior do que a malha de São Paulo, né? São Paulo ainda está muito atrasado em matéria de metrô. Aliás, de novo a gente volta para a questão de Mauá. Nós estamos em Mauá, então o nosso foco é natural que seja mais em Mauá. O que acontece? Quando foi feito o corredor metropolitano de trólebus, esse trólebus que sai lá de São Mateus e vai até o Jabaquara, e aqui dentro do Grande ABC vai até São Bernardo, ali Ferrazópolis, depois ele pega e quebra, vai lá para Diadema. Quando foi feito isso, Mauá ficou sem o trólebus. Na verdade era o Orestes Quercia. O Orestes Quercia, nessa época, ele era o governador de São Paulo, e o prefeito de Mauá era o Leonel Damo, que era do mesmo partido. E Mauá ficou de fora do trólebus. Mauá não tem trólebus. Mauá era para ter uma estação de trólebus. E eu, quando criança, ouvia dos meus pais que Mauá teria esse ramal de trólebus. Não sei se era promessa essa eleitoral. É uma história antiga, mas não foi cumprida. Agora, o detalhe, a linha 18 bronze do metrô é a linha de metrô que vai contemplar a região do Grande ABC. E vai sair ali daquela estação intermodal do Tamanduateí. Você tem a estação de São Caetano, você passa o rio, o rio Tamanduateí, e do lado de lá você tem a estação de Tamanduateí, que foi construída uma estação nova, e ali tem uma linha do metrô que vai para dentro rasgando São Paulo afora. Muito bem, ali vai sair um trilho que é a chamada linha 18 bronze do metrô. Ela vai atender São Caetano, me parece que vai ter 2 estações de São Caetano, nossa terra do Tijuco Sul. Depois em Santo André tem mais 2 estações, se eu não me engano, e aí vai para São Bernardo. No centro de São Bernardo. Quando chegar em São Bernardo, há um projeto alinhavado com o prefeito Lauro Michels. Na época foi falado isso entre o Marinho e o Lauro Michels, que seria feito um corredor de ônibus expresso entre Diadema e São Bernardo, para o pessoal de Diadema pegar o metrô em São Bernardo. Ou seja, Diadema então seria contemplada. Se sair a linha, esse corredor parece que vai sair também levando até Diadema. É um ônibus que vai trazer a população, para a população poder pegar o metrô em São Bernardo. Então, Diadema contemplada com a linha 18 bronze, São Bernardo contemplada, Santo André contemplada, São Caetano do Sul contemplada e Mauá, mais uma vez, aquele abraço. Assim, desse jeito. Esse é o nível, essa é a qualidade, essa é a qualidade dos gestores que Mauá tem. É importante que se diga isso, porque a gente volta a falar. A gente já falou em vídeo aqui. O problema é que você, toda eleição, vota no PT, né? Pelo amor de Deus. Não, mas a questão não é votar no PT. O corredor de trólebus, o prefeito era o Leonel Damo. Como é que faz? Né? Então a questão é que você vê que se trocam os governantes em Mauá, mas infelizmente a eficiência desses mesmos governantes é um grande ponto de interrogação. A questão é que a população de Mauá, ela na verdade não tem alternativa. Não tem. É o que está aí. O que precisaria mudar seriam esses representantes. Vamos para o âmbito nacional? Vamos lá, vamos lá. Estadual, o que você quiser aí. Estadual tanto faz, né? Porque o cara aqui é uma lenda mesmo. Não, você que é o cara. You're the man, como diz o Barack Obama, né? O Fernando Henrique Cardoso é interessante. Vamos falar agora do nosso amigo. Deixa eu falar do Fernando Henrique Cardoso. Eu falei do You're the man do Barack Obama. O Fernando Henrique Cardoso, porque o Barack Obama falou pro Lula, né? You're the man, né? Você é o cara, né? Aí o Fernando Henrique Cardoso falou, mas o Barack Obama fala isso para todo mundo. Só que não falou para você, né, FHC? É interessante isso aí. Vai lá. Vamos lá. Segundo Renan Calheiros, Polícia Federal usa método fascista e ministro age como chefe de polícia. É o ministro, é o Alexandre de Moraes, isso, que é o ministro da Justiça, que teoricamente comanda a Polícia Federal. Isso, em seu primeiro pronunciamento público após a Operação Metis. O Renan Calheiros. Isso, realizada no Senado na semana passada, o presidente da casa, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, fez duras críticas ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. E disse que era homem do Alckmin. Isso. Era homem forte do Alckmin. E disse que a Polícia Federal utiliza métodos fascistas por ordem de um juizado
de primeira instância. Quem é o juiz Eco de primeira instância? Era bom entendedor. Ele está falando que é o Sérgio Moro? É, O Renan, veja bem, eu não sei, porque eu não li isso na notícia. Eu estou vendo essa notícia agora. Quer dizer que o Renan Calheiros, o presidente do Senado Federal, está chamando o Sérgio Moro de juiz Eco. Né? E por que ele está chamando? Por que ele está chamando? Porque a Polícia Federal, o que aconteceu? O que a Polícia Federal fez? A Polícia Federal prendeu 4 integrantes da Polícia do Legislativo. Porque o Poder Legislativo tem uma polícia que atua no Senado e atua na Câmara. E aí o que aconteceu? Teoricamente, supostamente, a gente não pode afirmar. Essa Polícia Legislativa, ela vasculhou, ela fez uma varredura na casa de alguns senadores, a Gleisi Hoffmann do PT, se eu não me engano. O Lobão, lá do Maranhão, que também é senador, fez, me parece, uma varredura também no escritório do José Sarney e alguma coisa na casa ou no escritório do Renan Calheiros. Me parece que essa que é a notícia. Então, o que aconteceu? A Polícia Legislativa, teoricamente, teria tirado todo o aparelho de escuta que a Polícia Federal tinha colocado para ouvir senadores suspeitos. A notícia é essa. O que eu entendi é isso. Ele falou aí, supostamente a história é essa. Tem ódio e nojo a métodos fascistas. Agora é interessante. Como presidente do Senado, cabe a mim repelir. Muito bem. O poder está em minhas mãos. Enquanto o Sérgio Moro estava mandando para a cadeia o pessoal do PT, ameaçando o Lula de ser preso, né? Mandou o Palote para a cadeia, o Eduardo Cunha também agora foi para a cadeia, né? E eu não estou questionando a prisão deles não. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Aliás, só se engana com o Eduardo Cunha, né? Quem também não tem conhecimento. Só o Malafaia. Porque o Eduardo Cunha... O Malafaia se engana. O Malafaia se engana. O Malafaia, por favor, deixa o Malafaia. O Eduardo Cunha, gente, o Eduardo Cunha, isso aí é público. Essa capivara do Eduardo Cunha está na internet. O Eduardo Cunha, ele é suspeito, ele teria desviado, porque essas coisas você não pode afirmar. Eu sou jornalista e sei como é que funciona. Mas o que está escrito é o teria, condicionalmente, né? Aliás, tudo é no teria aí, a verdade é essa, né? A verdade é essa. Tudo é no teria. O jornalista de verdade, ele sabe que tudo é no teria suposição. Só passa a ser, na verdade, de fato, real, quando o juiz expediu a sua sentença. E ainda assim tem as apelações. Você é a favor de misturar religião com política? Não, mas sai Porque R.R. Soares também defendeu o Eduardo Cunha, viu um vídeo. O R.R. Soares, não foi o Silas Malafaia? Não, também. O R.R. Soares, está agradecendo ele. Mas o Eduardo Cunha, eu não sei se o R.R. Soares e o Silas Malafaia, se não é mais velho do que eu, também não é mais uma criança. O Eduardo Cunha, como eu falei, ele é suspeito de ter participado de um escândalo envolvendo quase 100 milhões de dólares na época que ele dirigia a Telerge, no estado do Rio de Janeiro. Isso é público, minha gente, está na internet. Isso aí, todo mundo tem acesso a isso aí. Então o Eduardo Cunha estaria aprontando das suas desde a época do Collor de Mello, porque foi pelas mãos do PC Farias, o homem que articulou toda a maracutaia no governo do Collor de Mello, foi articulado por um cara chamado PC Farias. O Eduardo Cunha era homem de confiança do PC Farias, minha gente, lá nos anos 90, no começo dos anos 90. E ainda assim esse homem foi eleito e chegou a ser o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara, né? A verdade é essa. De conduta ilibada. Agora, o Silas Malafaia, que é ingresso do Rio de Janeiro, vim dizer que não conhecia o Eduardo Cunha, por favor, hein? Por favor. Faça-me um favor, Malafaia. Mas é isso aí, nós estamos aqui no... Então quer dizer que o Calheiros teria chamado o Sérgio Moro de juiz Eco, é isso? De juiz Eco. Juiz Eco. De primeira instância. De primeira instância. Agora eu acho interessante, enquanto o Sérgio Moro estava mandando trancafiar o Eduardo Cunha, né? Enquanto ele estava mandando trancafiar o Antônio Palotti, que é do PT também, ameaçou prender o Lula, então ele não era juiz Eco, era o paladino da justiça, era um homem probo, era um homem sincero, que está moralizando a nação, porque eu tenho minhas considerações a esse respeito. Eu não acho isso de maneira alguma. Mas quer dizer que, então, enquanto ele estava fazendo em relação a isso, enquanto a água não tinha batido no bumbum do senhor Renan Calheiros, então estava mil e uma maravilha. No bolso, né? Agora que houve uma suspeição sobre o Senado, porque essa história da suspeição, eu volto a dizer, o que acontece?
Essa polícia legislativa, ela age, a polícia legislativa que foi presa, alguns agentes da polícia legislativa foram presos pela Polícia Federal. Essa polícia legislativa, ela age segundo o mando de quem? Ora, dos senadores. Algum senador lá comanda essa polícia. Essa polícia, se é do Senado, se é do Poder Legislativo, ela é comandada por quem? Por integrantes do Poder Legislativo, leia-se aí deputados federais e senadores. Então os caras não foram, na verdade, na casa desses senadores, supostamente arrancar grampos e escutas da Polícia Federal de graça. Eles foram porque alguém mandou, né, Caleb Estevam? Tá na cara, certeza. né? E agora, seu Renan Calheiro, quer dizer então que o homem é juizeco porque a coisa chegou no seu quintal, né? Ele está comparando aí o juiz Sérgio Moro aos juízes da CBF, talvez. Juizeco, né? Eu acho o seguinte, que o trabalho do Sérgio Moro, não acredito que o Sérgio Moro seja um paladino da justiça, como eu disse, não acredito que ele seja um herói e também não vejo nada demais do trabalho dele. Ele não está mais do que cumprido com a sua obrigação. Mas o cara é um mito. Não, ele é um mito de maneira... Assim como o Bolsonaro é um mito. O Sérgio Moro está cumprindo com a obrigação dele, simplesmente isso. Agora, eu quero saber quando é que o Ministério Público e o Sérgio Moro vão começar a investigar também os escândalos tucanos, né? Quando é que eles vão começar a investigar as suspeitas da lista de Furnas, aonde teria lá o nome do Aécio Neves, o nome do seu Geraldo Alckmin, do seu José Seu governador, nossos governadores, né? O Alckmin é nosso governador, né? Candidatíssimo aí à presidência da República. No PSB, provavelmente deve sair do PSDB para ir para o PSB, né? Mas há suspeitas fartas, contundentes, como existem suspeitas contra o pessoal do PT, também existe contra o pessoal do PSDB. Mas eu não vejo esse afinco por parte do Ministério Público e nem do juiz Sérgio Moro em investigar isso aí, né? Seria interessante, né? Seria interessante. Vermos isso também. Mas, Tony, você tem contato com as suas ex-namoradas? Minhas ex-namoradas? Você tem algum contato com elas? Olha, eu vou ser sincero com você, eu desfruto de amizade com todo mundo, inclusive com ex-namoradas. Então você é um Inclusive, psicopata. algumas estão no meu Facebook, eu tenho um bom relacionamento Então com elas. você tem grandes chances de ser um psicopata. Mas por quê? Segundo uma universidade californiana, lá dos Estados Unidos, descobriram que pessoas que tentam manter amizades com ex são psicopatas. Ah, é? Os resultados sugerem que elas podem também ter traços de personalidade que incluem narcisismo e maquiavelismo. Porque você tem amizade com as suas ex-namoradas. Eu acho que exageraram um pouquinho nas tintas. Exageraram. Né? É claro. Então você é um narcisista. Ora, você ter, na verdade, uma ex-namorada no Facebook, eu não vejo nada demais. A rede social, ela é inclusive muito útil, né? Nessa questão de troca de informações, é muito importante. É claro que tem gente que usa de maneira sem utilidade alguma, mas eu acho que uma boa parte de pessoas utiliza a rede social da maneira mais correta possível, que é para postar uma fotografia de um casamento, de um aniversário, né? Para ter uma confraternização com os amigos, para passar uma informação política. Nós, jornalistas, eu mesmo utilizo o meu Facebook em geral de maneira bem profissional, para postar coisas mais sérias, né? Mas as pessoas que não trabalham nessa área de comunicação, elas postam fotografias com os amigos, com as amigas, com as amantes. Aí já é o foro íntimo de cada um. Mas eu não vejo problema algum você ter um bom relacionamento com o ex-esposo, com a ex-esposa. Agora, eu acho o seguinte, que esse relacionamento ele tem que ser dentro do direcionamento também da ética, né? Não é correto, por exemplo, você se separou da pessoa e viver dentro da casa com a mesma pessoa, né? Continuar com aquela intimidade como se tivesse ainda uma relação conjugal, porque existem pessoas que se separam do seu cônjuge e parece que a coisa continua como se estivessem casados. Talvez seja isso que o cara queira cercar na matéria aí, cara. Com certeza. Com certeza E você tem amizade com as suas... Você é polêmico, hein? É polêmico. Isso é polêmico. As suas ex-namoradas, que você é casado uma vez só. Eu sou casado uma vez só. Como eu também, casado uma vez só. Continuo casado de uma mulher só. Né? Isso.
marido de uma mulher só. Né? Isso, Porque tem marido aí de duas, de três. 300, né? Hoje homens, né? O negócio tá um negócio bem diferente. hoje, Mas aí você tem amizade com as suas ex-namoradas? Eu tenho amizades. Então você Eu tenho também algumas é um amizades. sociopata. Eu sou Caleb Esteban, você completo. é um psicopata. Sou completo, eu confesso. Psicopatia. Psicopatia, é isso daí. É isso aí, você que nos acompanhou aí pelo nosso canal do MLI, esse é o ML Revista. Nós queremos agradecer aí a tua audiência e você pode acompanhar-nos aí pelas redes sociais, no Facebook, na plataforma também do YouTube. É isso daí. Uma vez por semana a gente vai fazer esse bate-bola e analisar as principais notícias de Mauá, do Grande ABC, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Né, Caleb? Um abraço, gente. Um abraço.